Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ele abre os olhos e, se levantando, indaga: não se passou nem um dia e vocês já voltaram? O quê? Já se curaram e querem a segunda rodada? E acrescenta: mas desta vez, primeiro, um aviso: não serei mais piedoso. Os dois ficam completamente sombrios. Eles se ajoelham e, batendo com a cabeça no chão, bradam em uníssono: por favor, nos perdoe por nossa ignorância excessiva. Imploramos ao governante Juofan para esquecer do passado e salvar a vida das crianças. O prota encara-os, vira-se e retruca: não. E o velho chega falando: Senhor Zuofan, a vida deles está em risco, o futuro deles prestes a acabar antecipadamente. E questiona: por que você não os salva? E o prota olha para o velho perguntando: não sei bem por que devo salvá-los. E o velho sorri sugerindo: o senhor faria isso por mim? E o prota encara-o afirmando: Ancião Yuan é um amigo que vê a verdadeira natureza do mundo. Mas não importa, conversa é conversa e favor é favor. Ainda terei que recusar. Ao ouvirem isso, os dois ficam desesperados. E o velho sorri indagando: então, senhor Zuofan, se fosse eu à beira da morte, você me salvaria? E o prota assegura: sem o ancião, não haveria ninguém com quem conversar sobre o Dao. É claro que eu o salvaria. E o velho concorda: muito bem. Abrindo os braços, ele profere: então, darei minha vida em troca de uma das crianças, que tal? O prota se espanta e contesta: trocar? Ancião Yuan, essa troca não tem o mesmo valor. E o velho rebate: é mesmo? Ele olha para o alto e declara: para os fortes, a vida não passa de uma estatística. Desde que o número seja estável, a vida prospera. Eu morrerei para que eles vivam, ou eles morrem para que eu viva. Ninguém se importa quando o resultado é o mesmo. Encarando o prota, ele argumenta: demônios são a fonte de todo o mal. Eles representam a destruição de tudo que é conhecido. Mas das cinzas, uma nova vida emerge. Demônios têm seu próprio caminho. E continua: toda morte que eles espalham traz a vida. Isso também está de acordo com a ordem natural das coisas. Agora, eu dou meus velhos ossos pelo futuro dos jovens. É uma bela forma de morrer. E o prota fica sombrio murmurando: caminho demoníaco representa destruição e carrega vida. Encarando o velho, ele pondera: este mundo cruel, que os demônios estão arruinando, na verdade, está nutrindo a vida, carregando todos os pecados e se tornando demônios. O velho esboça um sorriso ao ouvir isso, e o prota sorri concluindo: morte por vida e destruição pelo bem do mundo. Ele coloca a mão no pescoço dizendo: ancião Yuan, você me ajudou e devo fazer o mesmo. Você não tem que dar sua própria vida. E o velho fala: senhor Zuofan, você ajudará um ou ambos? E o prota fecha os olhos respondendo: depois de salvar um, acredito que você fará o mesmo para que eu salve o outro. Então, salvarei ambos. E o velho reflete: ele é tão inteligente, foi capaz de entender instantaneamente. A cena se volta para dois caras voando. Um outro observa de baixo. É aquele cara de antes e a Meyer, que reclama: merda, os anciões finalmente estão de patrulha. Tudo o que precisávamos era que aqueles dois nos seguissem. Atacar um discípulo interno é cavar a própria cova. Mas aqueles idiotas se intrometeram. Que desperdício! E acrescenta: nosso plano falhou no último minuto. E o Liu Xiu constata: a punição deles está prestes a acabar. Olhando para ela, ele adverte: se demorarmos muito, eles retornarão. Serão uma ameaça para nós e nossas vagas. Ela fecha os olhos e, ao abri-los, sorri planejando: segundo o irmão sênior, ainda não investigamos o Juofan. Fico me perguntando de que ala é seu ancião ou venerável. Talvez. E ele ri questionando: é mesmo? Vamos testar as águas acusando-o. E alguém grita: governante Juofan está por aqui. É mostrado o fortão estendendo a mão para o prota. Um cara observa isso comentando: o que deu em Kuilang? E olha só para Yueling, tão educada. E o outro complementa: os guarda-costas do inútil ali botaram medo neles? E o prota continua caminhando e mencionando: estive longe por alguns dias e o lugar já está caindo aos pedaços.
Muito bem da parte de vocês, Cui Lang e Yue Lin. Deixaram sua irmã e filhos doentes neste lixão, enquanto os outros vivem em casas muito melhores. E o fortão ri declarando: Governante Zuofan, isso é culpa de Hu Meier. Eles continuam caminhando, e do lado de dentro do quarto, alguém vocifera: Mano, aposto que ele acorda em 1 mês e a garota, meio mês depois. A cena mostra o diabinho, rindo e afirmando: Não, vai ser ao contrário, olha só pra ele, não tem como ele acordar tão cedo. E o outro propõe: Vamos apostar uma pílula de 5º grau. O fortão observa isso, incrédulo, falando: Bem, eles estão apostando no meu filho e em Yueier? O prota semicerra os olhos ao ver a cena, e o diabinho todo doidinho berrando: Bom, foram suas apostas. E o prota chega sorrindo e convidando: Que divertido, que tal eu me juntar a vocês? E o diabinho de cabelo vermelho aceita: Beleza, pode ir pagando uma pílula de 5º grau. Mas eles se espantam, e abaixando a cabeça, eles exclamam: Governante Zuofan? Os dois observam a cena pensando: Não acredito que essas tampinhas são tão obedientes. E o cabelinho vermelho aponta indagando: Governante, você veio salvá-los? O prota passa por ele, e ele avisa: Senhor, terá um pouco de trabalho devido ao estado deles. E o prota responde: Era o que eu esperava, já que vim até aqui. E assegura: Não restam dúvidas de que posso salvá-los. Ele chega à frente da Yueier, toca no pulso dela e explica: O treinamento de Yueier no sabre devorador de demônios não teve problema até 2 meses atrás. E continua: Depois que seu braço foi ferido, ela continuou treinando arduamente, fazendo com que ela entrasse em colapso e seus meridianos fossem arruinados. Observando-a, ele constata: No momento que eu vi o braço ainda não curado, eu sabia que tinha algo de errado. Suas pílulas de cura não só estavam adulteradas, além disso, ela continuou treinando sem parar, mesmo ferida, para a competição. Com os braços cruzados e sorrindo, o prota explica: onde, finalmente, essa energia selvagem fugiu de seu controle. No momento que vi Hu Meier supervisionando seu treinamento e usando suas expectativas como irmã para fazê-la se sentir culpada? Ele olha para os dois repreendendo: Pensei em avisá-la, mas você não me escutou. E olhando o outro, ele detalha: Cui Gang treina a aniquilação de sangue. É similar a um método de cultivo que uso, a técnica demoníaca. Essa técnica tem requisitos rigorosos quanto à força corporal do usuário. E resumindo, você se torna um iniciante entre 3 a 5 anos, e um perito depois de 8 a 10 anos de treinamento. Ele lembra do que aconteceu anteriormente, narrando: Ainda assim, quando perguntei por quantos anos esteve treinando, ele disse que apenas meio ano. E quando toquei em seu braço, foi apenas para verificar a situação. Seus vasos sanguíneos estavam danificados, e ele foi além dos limites do seu corpo quando utilizou a pílula. Olhando para trás, ele conclui: Isso foi suicídio. Foi o esquema de Hu Meier que o levou até essa situação, mas eu lhe avisei. Ao ouvirem isso, os dois ficam abatidos, fechando os olhos, e o diabinho levanta um dedo questionando: Ah, governante Zuofan, você sabia de tudo, então por que não disse nada? E o prota confirma: Sim, eu sabia, mas... E sorri acrescentando: E daí se eu não disse nada? Os 4 berram: O governante Zuofan é tão mau! E o prota esboça um sorriso, pensando: Um amigo necessitado sempre será um amigo. Como eles iriam me venerar como o salvador se eu contasse tudo? Xiao Yue quer que eu ganhe um grande mérito. Então, quero Cui Lang e Yue Lin sob meus comandos. E a melhor forma de fazer isso é utilizando a culpa deles. No momento que eu vi aquele cemitério, um paraíso de cultivo, eu não queria nada além de sentar lá e ignorar até mesmo este plano. E cogita: Em seguida, o ancião Yuan veio me iluminar sobre a natureza do mundo, e foi aí que decidi meu próximo passo. Então, vim pelo meu pequeno esquema, e para melhorar meu entendimento sobre o caminho demoníaco. Pegando o pulso, ele pensa: Não existe vida sem a morte. Um demônio nutrindo uma vida? Que cômico! E o diabinho chega perto do prota perguntando: Governante Zuofan, que pílula vai usar?
E o Prota sorri respondendo: você verá assim que eles acordarem. Um dragão azul surge. Eles ficam boquiabertos. E o velho reconhece: a alma veia do dragão. E o Prota declara: rugido do retorno do dragão. Uma aura surge, acertando a Yueer e o Ganger. É mostrado a veia do dragão passando por ele. E a Yueling admira. Isso é incrível. E o Fortão constata: ele realmente tem artes divinas de rejuvenescimento. Ah! E a Yueer abre os olhos, se sentando. E a Yueling sorri, vendo isso e exclama: Yueer, você acordou. E Yueer pergunta: irmã, o que tem de errado comigo? Ela olha para a mão dela e o Prota esboça um sorriso para ela. Ela fica completamente irritada, lançando um tapão no rosto dele, protestando: ei, o que você está fazendo? Os dois ficam completamente boquiabertos com a cena, e a Yueling grita: governante Zuofan, por favor se acalme. Ela não sabe o que faz. Por favor, não se irrite, e implora: garota, o governante Zuofan acabou de salvar sua vida e você bate nele? Vamos, desculpe-se. A Yueer fica completamente confusa e indaga surpresa: irmã, ele estava se esfregando em mim. Por que devo pedir desculpas? E a Yueling esclarece: garota tola, o governante foi quem salvou você. E ela questiona: me salvou? E o Ganger resmunga: ah, que barulheira é essa? E o Fortão puxa-o pela cabeça, ordenando: seu moleque. Ele força-o a abaixar a cabeça para o Prota, ordenando: o tio Zuofan salvou sua vida, então se apresse e agradeça. E o Ganger rapidamente agradece: obrigado por me salvar, tio Zuofan. E a Yueer pergunta confusa: irmã, o que está acontecendo? E o Yueling fecha os olhos, começando: bem, é o seguinte, e finaliza. Após completar a história, ela diz: e isso é tudo. E é tudo culpa de Rumeyer. Foi ela quem armou tudo. Se não fosse pela ajuda de Zuofan, você ficaria aleijada pelo resto da sua vida. Os dois arregalam os olhos para o Prota. Ela lembra do tapa que deu anteriormente e, trêmula, implora: me perdoe. E o Prota vira o rosto rindo e declarando: eu não aceitaria o pedido de desculpas da senhorita, não com suas teimosias passadas. Jogando um frasco de pílula para o grandão, ele informa: pode pegar. E o grandão, boquiaberto, retira a tampa perguntando: o que é isso? Ao ver o que tem dentro, ele grita surpreso: uma pílula de 10º grau? E o Prota sorri para ele, explicando: a pílula que alcança o céu, para ser preciso. As lesões foram tão graves que seus meridianos também sofrerão. Mas com essa pílula, os meridianos do seu filho vão se fortalecer, alcançando um estágio bem maior do que antes. Alcançar o reino material não será um problema. O Fortão fica trêmulo. Ele se ajoelha, batendo com a cabeça no chão, e declara emocionado: obrigado, governante Zuofan. De agora em diante, nossas vidas são suas. E o Ganger grita animado: obrigado, tio Zuofan. O Prota se vira, e Yueling observa-o. E o Prota sorri, informando: meu trabalho aqui está feito. Ele se vira para sair, comentando: é hora de voltar para o cemitério e continuar com meu treinamento. E Yueling, preocupada, implora: espere, governante Zuofan. Por favor, ajude Yueer também. Caso contrário, ela ficará para sempre na 6ª camada do reino celestial. E o Prota responde: e daí? Vim salvá-los e foi o que fiz. Quanto até onde farei isso, depende da minha boa vontade. Semicerrando os olhos, ele afirma: já que eu não estou afim, estou indo embora. Yueling cai de bunda no chão, completamente chocada. Ela olha para o velho que balança a cabeça em negação, e o diabinho, observando essa cena, ri loucamente, provocando: eu disse, o governante Zuofan é mesquinho, e você merece isso após pisar no calo dele. E Yueer chama: espere. O Prota para, e ela declara: eu gostaria de agradecer primeiro e me desculpar, mas não vou implorar para que me ajude. Corando, ela confessa: estou satisfeita em poder manter minha cultivação e não ter que ficar aleijada. É isso. O Prota esboça um sorriso e parte. O velho observa pensando: essa garota é muito direta. E o outro diabinho pergunta:
Chefe, não estamos esquecendo de algo? E o diabinho de cabelo vermelho toca o queixo, ponderando. Também sinto que estamos deixando algo passar. O que a gente estava fazendo mesmo? E o outro levanta o dedo, lembrando. Não estávamos falando que, após ficar ao lado do governante Zuofan por tanto tempo, deveríamos receber algo do clã Luo? E o diabinho cabelo vermelho sorri, concordando. Sim, é isso mesmo. Temos que exigir umas pílulas dessas do governante Zuofan. Ele ri. E parte atrás do prota, gritando. É mesmo, governante Zuofan. Queremos nossas pílulas. E o velho sorri, observando-os, e pensa. Como foi que Zuofan conseguiu domá-los? Ele conseguiu realizar o impossível. A cena mostra os diabinhos seguindo. O prota, parado em uma árvore, observa-os chegar e comenta. Vocês demoraram muito. E o diabinho cabelo vermelho indaga. O governante estava esperando por nós? O prota joga um frasco na mão dele e sorri confidenciando. Sei o que vocês estão pensando. É como ler a palma da minha mão. Vocês podem não ter participado da batalha final de Tianil, mas estão do meu lado. E eu não poupo com os meus. E os diabinhos festejam, rindo e exclamando. Com o governante Zuofan como nosso chefe, o céu não é o limite. Podemos estar na seita do demônio amaldiçoado, mas o seguiremos do inferno até os confins do mundo. E o prota sorri ordenando. Basta! Agora preciso que façam algo para mim. E os 4 respondem prontamente. Estamos sob as suas ordens, governante Zuofan. E o prota, com os braços cruzados, explica. Como executivos, vocês não têm acesso a muita informação, mas devem conseguir alguma pista através das ações dos anciões. Então, mantenham os olhos abertos a qualquer distúrbio e relatem de volta. E orienta. E o mais importante, observem se os anciões pretendem reintegrar Kuilang e Yueling. E a cena se volta para o meio de uma floresta. É mostrado Liu Xiu tocando um instrumento, e a Meier chega reclamando. Segundo o irmão, é um absurdo. E ele sorri para ela indagando. Meier, por que está tão inquieta? O céu começou a cair? E ela, preocupada, informa. Ainda não, mas o que eu descobri é ainda pior. E ele pergunta. O que foi que a deixou tão perturbada? E ela antecipa. Segundo o irmão sênior, aposto que você também não vai acreditar. Ele continua tocando o instrumento enquanto ela conta. Aqueles pirralhos se recuperaram e voltaram para a seita externa. E ele se espanta, exclamando, não é possível, não com aqueles meridianos arruinados, e assim tão rápido. Se curar daquilo é impossível, não tem como. E ela concorda, é por isso que disse ser um absurdo. Ele fica sombrio e deduz, não, é impossível Kuilang e Yuelin terem feito isso. Alguém grande deve ter ajudado. E especula, mas quem? Nem mesmo os anciões são capazes disso. E quanto aos veneráveis possíveis, são poucos para contar. Estendendo a mão para ela, ele acrescenta, além disso, o preço deve ser muito alto. Um venerável desperdiçaria todo o seu capital só para salvar alguns gênios? E ela fecha os olhos afirmando, nem mesmo se Kuilang salvasse seu mestre da morte, ele iria o ajudar tanto assim. E conclui, segundo o irmão sênior, tem algo estranho nos garotos. Fiz algumas perguntas e as coisas só ficaram estranhas, mas não sei como isso está relacionado aos dois. E ele arregala os olhos perguntando, o que foi? E ela relata, no mesmo dia que eles se recuperaram, algumas pessoas viram Kuilang e Yueling bajulando Zuofan, que estava isolado no cemitério, para ver os moleques. E tocando o rosto, supõe, eles pareciam até mesmo com medo dele. E logo depois que Zuofan voltou para o cemitério, os dois estavam curados. E ele se espanta, tocando o queixo, enquanto ela sugere. Talvez Zuofan fez com que seu patrono salvasse os dois. E ele, com os olhos fechados, considera. Improvável. Zuofan não tem status na seita, e ninguém pode pedir um favor desses. E ela questiona. Ele não tem ninguém na seita, mas ele não entrou por conexões? E ele ri, esclarecendo. Isso foi apenas engano nosso. E de costas para ela, explica. Pedi ajuda do meu mestre para dar uma olhada nele. Zuofan não tem laços com nenhum ancião ou venerável. Ele não tem importância. E ela indaga. Então, por que o líder da seita o trouxe para então rebaixá-lo? E ele responde.
Ninguém entende o que se passa na cabeça do líder. Não podemos dar palpites. E teoriza. Talvez ele tenha encontrado um garoto com potencial, mas com falta de experiência, e por isso o jogou no posto de trabalho como um desafio. Você sabe o quão cruel o líder é com seus discípulos. E ela sorri provocando. Mas você não acabou de falar para não dar palpites? Eles esboçam um sorriso, e ele observa. Podemos não saber como os dois eventos estão relacionados. Com um olhar sombrio, ele encara, afirmando: mas uma coisa é certa, o moleque vai ascender cedo ou tarde e será uma ameaça à nossa posição. E ela, maliciosa, sugere: irmão sênior, quer dizer que... Ele sorri maliciosamente e ela estende a mão, conjecturando: ele não é um perdedor. O líder o trouxe até a seita para que ele se tornasse seu discípulo um dia. Isso significa que o líder vai investigar o que estamos fazendo. E ele sai tranquilizando: não se preocupe, o líder é flexível, ele pode até apreciar o talento do garoto. Com um olhar demoníaco, ele acrescenta: mas demonstra sua crueldade ao jogá-lo no posto de trabalho, um lugar onde se luta para sobreviver. Nenhum discípulo do líder é fraco, e ela sorri assegurando: deixe ele comigo. Sua cultivação é boa, mas nunca toquei nele, pensando em suas conexões. E ele adverte: irmã Júnior, sonhar é bom, mas não seja gananciosa. E ela garante: irmão sênior, sei o que estou fazendo e não deixarei a ganância tomar conta de mim. Ela ri. A cena se volta para o prota. Ele cultiva com as almas sombrias, e com um sorriso no rosto pensa: estou perto de alcançar a 8ª camada. Ele ouve um barulho e olha para o lado. É mostrado Meyer chegando e saudando: olá, irmão Júnior Juofan. Já faz um tempo, senti tanto sua falta. E ele pensa: Meyer. E ela pergunta fingida: ó céus, que lugar é este? Como aguenta ficar aqui? E ele pensa: 2 meses atrás, você pensou que eu fosse um inútil e agora vem brincar comigo? Sentiu minha falta, é? Vai sentir falta é da sua cabeça. E ela lamenta falsamente: como aqueles dois puderam mandar meu querido para um lugar tão deplorável? Ele esboça um sorriso e pensa: parece que ela descobriu que fui eu quem salvei aqueles dois. E ri, respondendo: mas irmã sênior, eu gosto daqui. E sorri maliciosamente, pensando: então, pode vir pro pai. Ela toca o lábio, proferindo: como pode se depreciar tanto assim, irmão Júnior? E se mostrando, afirma: você pode não se importar com o seu próprio corpo, irmãozinho, mas isso parte meu coração, querido Fanner. Eu vou ter uma conversa com aqueles dois para te mandarem para um lugar melhor. Ela começa a abraçá-lo e murmura: não aguento mais ver você definhando neste lugar horrível, cercado por toda essa energia negativa, com seus cabelos já tão brancos. Ela encara-o e chega bem pertinho dele, que questiona: ah, irmã senior, o que você está fazendo? E ela sorri articulando: bobinho, tenho tanta pena de ver você passando por tantas dificuldades que quero te recompensar. E o prota vira o rosto retrucando: uma recompensa? E qual seria? Ela chega bem pertinho dele, sibilando: seu danadinho, você sabe muito bem. Quer mesmo que eu diga em voz alta? Por que está se fazendo de bobo agora, se está tão na cara? E ele implora: irmã, não. Ela começa a utilizar uma técnica, cogitando: vá para o inferno, seu desgraçado. E o prota medita: então é isso. Ela está usando algum tipo de técnica de encantamento para roubar o yang dos homens. E sorri, planejando: veremos quem consegue sugar mais. Ele utiliza a técnica transformação do demônio. Ele a aperta e ela se espanta, raciocinando: por que não consigo sugar o yang dele? Que poder terrível está invadindo meu corpo? Não consigo pará-lo. Ela tenta se afastar dele, suplicando: Juofan, o que diabos você está fazendo? E o prota sorri, provocando: já se arrependeu? Ele agarra o pescoço dela com um olhar demoníaco, declarando: agora é tarde demais. O jogo só está começando. Ela sente sua aura sendo sugada e desespera: não, não faça isso. Ela começa a perder a consciência, e os 4 chegam gritando: governante Juofan. O fortão fica boquiaberto. Ele observa a Meyer chorando e implorando: me salvem. E ele balbucia: ah, desculpem a interrupção, vamos deixá-los a sós.
E acrescenta: mas governante Zuofan, ela é do mal. Divertir-se é uma coisa, mas não deixe as coisas saírem do controle, ou ela pode se encrencar a sério. E o prota sorri e, olhando para trás, explica: essa mulher veio roubar meu yang. E o fortão exclama: ah! E o prota encara, pontuando: Meyer, eu não queria me envolver com as políticas da seita interna. E continua: mas já que você veio até mim, vai ter o que merece. Ele a joga. Ela fica toda ferrada olhando para ele, que, encarando-a, profere: vá dar uma volta. Vou te deixar ir por agora como um aviso. E adverte: isto está longe de terminar. Nosso acerto de contas está apenas começando. E então, ela se manda. Ela parte. E a Yuelin, boquiaberto, indaga: Meyer está indo embora? E o fortão constata: esqueça isso. Não cabe a nós interferir nas ações de Zuofan. E completa: já que ele disse que a deixaria ir, não devemos impedi-la. E o prota sorri, olhando para ele, observando: esperto, você sabe como me obedecer. E acrescenta: embora tenha sido isso que o salvou, não há por que descontar sua raiva enquanto seus crimes constam no livro, adiando o retorno de vocês para a seita interna. E o fortão berrou: o quê? E a Yueling bradando: retornar para a seita interna? E o prota sorri asseverando: isso mesmo, vocês irão retornar à seita interna. E informa: estive investigando e considerando seus grandes méritos no posto de trabalho, os anciões e veneráveis estão dispostos a perdoá-los. E fechando os olhos declara: caso contrário, Meyer não teria provocado vocês depois do que fez com os garotos. Não passava de uma distração para esconder suas verdadeiras intenções. Os dois ficam boquiabertos, se entreolhando e refletindo. Então era isso? Se realmente pudermos retornar à seita interna, teremos a chance de nos vingar. 2 vidas por uma, vale a pena. E a Yuelin questiona: governante Zuofan, por que você deixou ela ir? Você não está no posto de trabalho por punição? E argumenta: matá-la seria justificável por uma disputa entre discípulos, dentro de seus direitos e das regras. Isso poderia até mesmo te tirar daqui e te levar direto para a seita interna. E o prota fecha os olhos ponderando: eu estaria me expondo. Matá-la forçaria seu manipulador a envolver terceiros, e o retorno de vocês poderia até mesmo ser comprometido. Estendendo a mão para eles, ele profere: além disso, tenho outros planos. Ela não é digna de morrer por minhas mãos. Os dois se espantam e o prota fecha os olhos, acrescentando: aliás, e ao abri-lo sorri, complementando: por que vieram até mim? Os dois se entreolham e a Yuelin cumprimenta exclamando: governante Zuofan, viemos por causa da Yuer. O prota levanta a mão e decreta: já tomei minha decisão e isso não vai mudar. Nenhuma súplica vai alterar isso. E se virando, observa: tendo discutido muito sobre o Dao com o ancião Yuan, ele é quem melhor me compreende. E justifica: agora entendem por que ele não está aqui? A Yuer fica cabisbaixa, observando sua irmã, e o prota sorri, declarando: no entanto, vieram no momento certo. E acrescenta: preciso que façam algo por mim. E o fortão vocifera: governante Zuofan, você salvou meu filho. Eu irei dos céus ao inferno por você. E ele matuta: sabia que você não ficaria satisfeita, mas isso tinha um propósito, e hoje é o dia. E comunica: não o dia de vocês, mas sim o dos 2 juniores. E o fortão olha para trás, perguntando: o que eles precisam fazer? E o prota responde: preciso que eles lidem com uma certa pessoa. E o fortão indaga: quem? E o prota afirma: Meyer. E o fortão berrou: o quê? E o prota levanta a mão, fechando os olhos e sentenciando: não neste exato momento, é claro, mas sim daqui a 3 meses, quando a promoção da seita externa terminar e a da seita interna começar. Quero que todos vejam que um discípulo externo pode derrotar uma discípula interna. E o fortão protesta: impossível. Os discípulos internos são gênios que se destacam na competição da seita interna. A Meyer está na 3ª camada do reino divino, com grandes chances de ser escolhida para a elite. O que 2 crianças podem fazer contra ela?
Ele cumprimenta o prota, suplicando: Governante Zuofan, se você tem algo contra eles, deixe que eu faça isso no lugar deles, para acalmar sua raiva. O prota arregala os olhos e fecha-os ordenando: Você não fará nada. Eu posso matá-la quando bem entender. Com um olhar demoníaco, ele explana: Só a deixei ir para chamar a atenção quando perder para seus juniores na competição da seita interna. Quero humilhá-la na frente de todos. E adverte: é melhor que vocês dois não façam nada nos próximos meses ou irão se arrepender. E a Yuelin contesta: Governante Zuofan, nem todos são especialistas como você. Do jeito que as coisas estão, eles só estarão no mesmo nível que ela daqui a 10 anos. E o prota, com raiva, esbraveja: Chega de besteiras. Estou falando com eles. A escolha é deles, não sua. Pessoalmente, irei treiná-los nos próximos meses, garantindo um resultado impecável. E acrescenta: E você, Yueyer, se aceitar, eu te darei aquela pílula. Então pense bem. E o Ganger murmura: Tio Marcial Zuofan, eu... E aí a Yueyer declara: Aceito. E a Yuelin exclama: Garota boba, você quer morrer? E aí a Yueyer sorri, confidenciando: Irmão, não me importo que minha cultivação esteja estagnada, mas sei que me tornei sua fraqueza. Esta é a chance não só de avançar, mas também de derrotar nosso inimigo. E reitera: preciso tentar. Com a cabeça baixa, ela continua sussurrando: No pior dos casos, você não irá me aceitar como sua irmãzinha, e então não serei mais um fardo. Sendo puxada, ela protesta: Não seja boba. Abraçando-a, a Yuelin assegura: Você nunca foi um fardo. A Yueyer fica tristona, e o prota, utilizando as asas, passa por elas comentando: Ótimo, vocês me seguirão pelos próximos 3 meses. Ele agarra o colarinho da Yueyer, puxando-a, e a Yuelin grita: Espere! E o prota ao longe profere: Em 3 meses lhes entregarei uma Yueyer nova e aprimorada. Esperem e verão. Ele gargalha, e a Yuelin, preocupada, chama: Yueyer? E a cena se volta para o mesmo lugar de antes, onde é revelado o Liu Shu observando. E a Meyer chega dizendo: Segundo o Sênior. Ela chega toda acabada, caindo nos braços dele, que brada: Meyer, o que aconteceu? Como você ficou nesse estado? Kuilang e Yuelin te atacaram enquanto você lidava com aquele moleque. E ela trêmula confessa: Nem precisaram. A culpa é daquele moleque, ele me enganou. Este deve ser o meu pior ano. Acabei de me encontrar com um monstro, uma fera que quase acabou comigo. E ele pergunta: Irmã Júnior, do que você está falando? Não estou entendendo nada. E ela fecha os olhos explicando: Você não é o único. Nem eu entendo o que aconteceu. E lembrando, relata: Ele parecia ser um fracote ignorante, mas por trás da máscara havia uma fera astuta, pronta para atacar. Não teria me arriscado hoje se soubesse de sua verdadeira natureza. E ela conta o que aconteceu. Após isso, o Liu Shu indaga: Ele é mais forte que você? Como? E ela fecha os olhos ponderando: De que outro jeito ele teria me imobilizado com apenas um movimento? Não consegui resistir nem um pouco. E ele fica paradão e conclui: Com alguém como Zuofan no jogo, as coisas mudam. O líder o trouxe por uma razão, afinal. E questiona: Mas por que colocá-lo no posto de trabalho? O que o líder está planejando? E ela adverte: Segundo o irmão senior, não seja imprudente. Não podemos derrotá-lo, então não o provoque. E implora: Depois de hoje já estamos em uma situação complicada. É melhor não fazermos nada de que possamos nos arrepender. De costas para ela, ele responde: E daí? E acrescenta: Esta é a seita do demônio amaldiçoado. Não importa o quão poderoso ele seja, ainda precisará de uma base sólida para se manter. O que não entendo é o que o líder da seita pretende fazer com ele. Isso afetará a seleção dos discípulos de elite? E completa: Isso já não é mais um simples caso entre discípulos. Terei que levar a situação ao mestre e ouvir sua opinião. E ela pergunta: O venerável Shi? E ele sorri confirmando: Sim. Olhando para ela, sugere: Vamos deixá-lo verificar a importância de Zuofan para o líder da seita.
Depois vamos pedir a ele ou a um irmão sênior da elite para cuidar do garoto, dependendo do quanto o líder o valoriza. Se o líder tiver interesse nele, vamos bloquear o posto de trabalho e impedir qualquer chance de ele conseguir algum mérito, assim ele não terá como ascender, ficará preso lá para sempre. E ela alerta, mas com a força dele, ele só precisa desafiar um discípulo interno na presença de um ancião ou venerável, e estará livre. E estendendo a mão, argumenta. Além disso, nossa competição é em 3 meses. Ele é a nossa maior ameaça. E o Liu Shu ri, comentando. Isso é ainda mais fácil. Balançando a mão, ele explica. Se nos depararmos com ele, só precisamos desistir. E com um olhar sombrio, ele profere. Irmã Júnior, assim que você acaba no posto de trabalho, pode se despedir do seu futuro. E esclarece. Todos que acabaram no posto de trabalho são criminosos ou reclusos. O primeiro tipo vai morrer de velhice ou ganhar mérito suficiente para recuperar sua posição, como Kui Lang e Yue Lin, que criaram o Círculo Asura. Trabalhadores estão na base da pirâmide. Não importa o quanto se esforcem ou o quão fortes sejam, nunca voltarão a ser discípulos, apenas anciões ou veneráveis a serviço da proteção dos preciosos discípulos internos. E revela, Zhuo Fan é um trabalhador, mas não um criminoso. Isso significa que ele está em uma posição ainda inferior. Então, sombramente ele olha para ela e sentencia. Não importa o quanto ele demonstre sua força, no máximo ele se tornará um ancião ou um venerável, a menos que... E ela fica boquiaberta, questionando, a menos que o quê? Ele olha para baixo e murmura, Irmã Júnior Meyer, esqueça, seria impossível. E se virando, pondera, a menos que ele vire o mundo de cabeça para baixo e faça toda a seita reconhecê-lo, esse é o único jeito dele se tornar um discípulo de elite. Caso contrário, como as regras da seita são inquebráveis, ele jamais ascenderá. E olhando para o horizonte, ele explica. Dizem que o grande venerável também veio do posto de trabalho, com um poder incomparável, o mais forte da seita, mas ainda assim ele não passa de um venerável e nunca se tornará o líder da seita. Essa é uma das regras que permanece imutável por toda a eternidade. E a Meyer pergunta, isso significa que Zhuo Fan nunca cruzará nosso caminho? E ele conclui, é o que deveria acontecer. Mas me preocupo que o líder não o tenha trazido para cá para tratá-lo como um discípulo, mas sim como os veteranos. Se isso acontecer, a estrutura da seita mudará. Ela encara-o e o tempo passa. A cena mostra a Yue'er espirrando e divaga. Que lugar estranho. Ela olha para os lados considerando. Estou na 6ª camada do reino celestial, mas não consigo parar de espirrar neste frio. Que lugar é este? E o Prota afirma. Yue'er, de agora em diante você estará sob minha tutela. E decreta. Terá que seguir minhas ordens à risca, não importa quais sejam. Sejam elas torturantes ou mortais, você obedecerá. E não pense que alguém virá te salvar. Ergui uma barreira que aqueles 2 jamais conseguirão quebrar. Entendeu? E ela confirma. Sim. E o Prota pergunta. Então, nenhuma pergunta sobre o quão forte você ficará, ou se conseguirá sobreviver. E ela assegura. Nenhuma. Saber que você pode restaurar meus meridianos, para que eu possa continuar cultivando, já é o suficiente. Nada mais importa. O Prota esboça um sorriso e faz um gesto com a mão, manipulando a energia ao seu redor. Ventos sombrios se formam, afiando seu corpo como uma lâmina. Um poder obscuro gira, concentrando-se na palma da mão do Prota, e ele ordena, abra. Um portal se abre à frente deles, e ela exclama, o que é isso? E o Prota explica, é um arranjo de 7º grau, o arranjo sopro da escuridão. Ele concentra todos os ventos cortantes bem no centro deste lugar. Entrar aqui faz com que ossos e tendões se partam como gravetos, além de pulverizar a alma. Uma pessoa de mente fraca perderia a alma só de olhar para este portal. Mas você não. Encarando-a, ele declara, porque você já está preparada para morrer. Ela arregala os olhos ao ouvir isso, e o Prota continua declarando. Desde o momento em que a vi, percebi o seu caráter. Extremamente impiedosa e ainda mais consigo mesma.
Refleti que você estava apenas querendo parecer forte, mas depois de tudo o que aconteceu com você, percebi que você tinha uma vontade de ferro. Foi por sua causa que sua irmã acabou no posto de trabalho e lhe fez se sentir um fardo. Você trabalhou duro para corresponder às expectativas dela, enquanto eu estava focado em vencer ou morrer, tentando para que, talvez, minha morte a livrasse desse fardo. E acrescenta, foi por isso que, ao não se curar completamente, você não ficou desapontada. Afinal, você não passa de uma causa perdida, sem esperança, não é mesmo? E ela fica boquiaberta meditando. Depois de todos esses anos, nem minha irmã sabe. E esse cara conseguiu. E o prota fala, agora esse temperamento é ótimo. E estendendo a mão para ela, tira uma pedra de jade e afirma, você é perfeita para treinar esta arte marcial celestial, a lâmina do vento negro. E profere, essa técnica é treinada com ventos como os daqui, e ela é bem mais forte que o sabre devorador de demônios. E se virando, comenta, e já que seus meridianos estão acabados, todo esse yin entrando no seu corpo será uma dádiva, e você não precisará da minha ajuda. Siga essa técnica e esses ventos serão sua melhor arma. Ele esboça um sorriso e, empurrando-a, dispara, sem tempo para ficar admirando, entre logo. Ela cai dentro do portal e o prota observa matutando. Ela finalmente entrou. Essa lâmina do vento negro foi especialmente feita para você. Tudo o que fiz antes foi para que você caísse numa armadilha, e estive planejando isso por um bom tempo. O tempo passa e vemos o prota cultivando. Ele ouve algo e abre os olhos enquanto alguém chega falando. Parabéns, Juofan. Em apenas alguns meses, você alcançou a etapa da camada do reino celestial. E o prota questiona, Xieu Yue, e ele responde, para mim é líder da seita. E o prota se levanta declarando, líder da seita. Que vento o trouxe até aqui? E o líder Xie indaga, só dando uma olhada no seu progresso, e completa, você parece estar vivendo uma boa vida, tomando o cemitério para si e cultivando em paz. E nem sequer considerou minhas palavras. E o prota sorri observando, assim você me machuca. Será que não estou fazendo isso neste exato momento? E o líder Xie retruca, o que você está planejando dessa vez? Erguendo esses arranjos. E pergunta, Zulfan, para onde foi aquele fogo que você tinha na época do plantio? Por que você se tornou tão entediante sem fazer nada? E o prota sorri ponderando. Líder da seita, de onde você tirou essa impressão? Você me disse para ganhar méritos, e é isso o que estou fazendo. Por acaso, você queria que eu lutasse até chegar à elite? Abrindo os braços, ele expressa. É rápido, grosseiro e bruto, mas duvido que essa seria sua intenção. E o líder Xie concorda. De fato, se fosse tão fácil, já teria mandado você fazer. E então, qual seria o sentido de tê-lo colocado aqui? E continua. Com quão profunda a água estagnada da seita do demônio amaldiçoado corre, usar força bruta acabaria. E o prota conclui, sendo cercado. E o líder Xie fecha os olhos, sorrindo e afirmando, você é uma pessoa inteligente e já deve ter adivinhado por que perdoei aqueles 4 merdinhas e fiz deles executivos e até mesmo os enviei como guias. E deduz, acredito que tenha conseguido todo tipo de informação interessante após tanto contato com esses otários. E o prota salta da rocha confirmando. Sim, fechando os olhos, ele revela, a seita está cheia de facções. Por trás dos conflitos entre discípulos, existem anciãos e veneráveis. E acrescenta, assim como a seleção da elite se torna da elite, garante uma abundância de recursos, e seus mestres também poderão meter a mão em todo esse patrimônio. E finaliza, se eu estragar esse esquema na marra, todos vão cair matando em mim. Além disso, o líder não quer que eu faça isso. E o líder Xie sorri elogiando, Zuofan, inteligente como sempre, e explica, se lutar até entrar na seita interna, muitos anciãos e veneráveis vão querer recrutá-lo, mas não é isso que quero ver. Você apenas acabará se integrando no sistema, e isso não vai mudar nada. Uma praga tem se esgueirado na seita do demônio amaldiçoado por anos e anos. Nem mesmo eu e o grande venerável podemos trocar nos interesses desses velhos. E segue.
É por causa desse egoísmo que os discípulos acabam lutando entre si, com isso acabando parecendo lixo lá fora. A força dos discípulos degenerou muito desde a última reunião do dragão duplo. E adiciona: então, quando mencionei você ao grande venerável, ele te colocou no posto de trabalho para observá-lo e te libertar dessas águas turbulentas, já que ninguém do posto de trabalho pode se tornar da elite. E remata: a não ser que você tenha o respeito de toda a seita, isso significa derrubar o egoísmo dos anciãos e dos veneráveis enquanto os esmaga até a submissão. E o prota olha para o líder Xie interrogando: isso é o mesmo que cuspir neles e fazê-los me agradecerem por isso? Não seria impossível? E o líder Xie assegura: foi por isso que te trouxe aqui. E se entronando na posição de cultivo, ele confidencia: no começo, pensei em escolher Huangpu Qingtian para entrar na seita e ser da elite. Mas ao presenciar suas habilidades, decidi ir além e fazer você realizar o impensável. Quero que você sente nos anciãos e veneráveis. Reforme a elite para, na próxima reunião do Dragão Duplo, não acabar numa derrota esmagadora. Já o desejo do grande venerável é bem mais sublime, que você reforme toda a seita, por isso que ele te mandou para o posto de trabalho. E o prota fecha os olhos murmurando: e vocês decidiram isso tudo sem perguntar minha opinião? E o líder Xie questiona: agora você sabe de tudo, então o que fará para conseguir esse mérito? A cena mostra o portal se abrindo. O líder Xie se espanta e o prota anuncia: líder da seita, na próxima competição da seita interna, farei meu desafio. Mas claro, não farei isso eu mesmo, mandarei uma pessoa no lugar. Com um olhar demoníaco, ele profere: uma discípula fêmea da seita externa desafiará um discípulo de elite da seita interna. E o líder Xie sorri especulando: você quer atingir aqueles velhos em público e afetar suas reputações? E o prota fecha os olhos revelando: não só isso, como também sondar o limite deles. E eu não posso acabar mal visto por todos. Devo conquistar uma facção enquanto bato em outra. E completa: acabei de ganhar a confiança de Kui Lang e Yue Lin, os mestres deles. E o líder Xie identifica os veneráveis Bai e Qi. Ele confirma: ó. E com um olhar louco, declara: entendi o seu plano. Farei os dois retornarem como discípulos internos em pouco tempo, e com isso, estabelecerão sua facção. Vemos os anciãos e os dois saúdam. Saudações, mestre. Grande ancião e segundo ancião. Um cara fortão os encara. E o grande ancião explica: Guihu, sei que é difícil esconder a aura diabólica do seu método de cultivação, mas você pelo menos pode controlá-la e transformá-la numa arma. O Guihu cumprimenta-o assegurando: obrigado, mestre. Levarei suas palavras para o coração. O venerável Xi olha de canto de olho para ele e, fechando os olhos, opina: Guihu é o discípulo interno líder por uma razão. Ele está na 7ª camada do reino divino. Possui um método de cultivação celestial, o demônio do submundo. Dificilmente alguém da elite pode disputar com ele. E o Liu Shu cumprimenta-o concordando: o mestre tem razão. O irmão sênior é extraordinário. Não consigo esperar. Com a ajuda do irmão sênior, nenhum outro discípulo ficará em nosso caminho de entrar na elite. E o grande ancião fecha os olhos reforçando: contanto que Guihu esteja aqui, ajudá-lo faz parte do acordo. E prossegue: apesar do venerável Xi possuir muitos discípulos de elite, terei que incomodá-lo para cuidar de Guihu. E o venerável assevera: naturalmente. Encarando-os, indica: Guihu vai eliminar muitos obstáculos. Ele acabou de deixar uma posição de elite vaga. Estamos todos do mesmo lado aqui e devemos nos ajudar mutuamente. E juntando as mãos à frente do rosto, expressa: mas não consigo acreditar que o venerável Qi e o venerável Bai conseguiram tantos aliados para apoiá-los. Aqueles dois criminosos retornarão, e deduz: com a força deles, com certeza vão ocupar suas 2 vagas. E o segundo ancião pondera: não temos escolha, existem muitas pessoas com talentos. E o venerável reclama: décadas atrás, fomos nós a fazer parte da elite. Mas aqueles anciãos e veneráveis não tinham discípulos e acabaram favorecendo o venerável Qi e os outros.
Eles devem estar morrendo de felicidade por roubarem 2 vagas de nós. E indaga: e vamos ficar parados sem fazer nada? E questiona: vamos deixar que os outros tomem o que é nosso por direito? Podemos usar a opinião pública para mostrar que não somos passivos. E sugere: removeremos suas sementes pelas sombras, e mesmo que descubram, não teriam provas. Faremos eles pagarem por nossas perdas. Os 2 anciãos esboçam sorrisos, e o Liu Shu faz: mestre, eu tenho um pedido. E o mestre permite: fale. E o Liu Shu explica: o líder da seita trouxe um discípulo, Zhuo Fan, e o colocou no posto de trabalho. Peço ao mestre que o investigue. E o venerável Xi pergunta: mas ele não é apenas um trabalhador. Qual seria o problema? E o Liu Shu alerta: é grave, peculiar e complicado. E encarando-o detalha: não faz muito tempo que ele entrou na seita, jogado no posto de trabalho, isso sem cometer nenhum crime. Apesar do líder tê-lo recrutado, eles nunca se encontraram. E continua: e também, ele é muito forte para alguém na 7ª camada do Reino Celestial. É tão anormal que nem a irmã Júnior Meyer consegue derrotá-lo. E a Meyer, com uma cara de louca, revela: mestre, tem algo de errado nisso. Nem pude derrotá-lo. E o venerável toca o queixo avaliando: de fato, é algo peculiar, e tal estranheza deve esconder algo. Deve ser algum plano do líder da seita. E o grande ancião olha para ele perguntando: venerável Xi, o líder não virá atrás de nós caso interfiram? Afinal, agimos de uma maneira um tanto ousada nas últimas décadas. E o venerável olha para ele e argumenta: os métodos do líder da seita são cruéis e ardilosos. Ele não pode agir abertamente, só pode usar alguns truques. Deixar que o plano dele tenha sucesso vai interferir no nosso plano. Com um olhar sombrio, ele sorri declarando: o primeiro que ataca tem a vantagem. Não importa o quão importante o garoto seja para os planos do líder. Tudo se resolve assim que nos livrarmos dele. Eu mesmo posso acabar com ele com apenas alguns golpes. E o Liu Shu protesta: isso está fora de questão. As regras determinam que nenhum ancião ou venerável pode tocar num discípulo, nem mesmo num trabalhador. Se o mestre for pego, vai ser uma grande violação. E o venerável indaga: só vai ser um problema se eu for pego. Onde é que Zhuo Fan está? E o Liu Shu sorri informando: mestre, ele está no cemitério. E o venerável, utilizando um poder, avisa: cuide do meu corpo enquanto eu acabo com isso. A cena mostra ele saindo do local e é mostrado ele observando o cemitério. Ele constata: o moleque até levantou uma barreira, uma pena, e brada: tudo é efêmero abaixo do reino material, e finalmente chegou sua hora. Ele se espanta batendo na barreira e recuando, observa trêmulo sussurrando: você é? E fugindo cogita: tenho que fugir. Ele volta rapidamente para o corpo e cospe sangue. O pessoal que observa questiona: venerável Xi, o que aconteceu? E ele responde: o grande venerável. Os 2 então se espantam e o Liu Shu boquiaberto indaga: o quê? O misterioso e poderoso grande venerável. O moleque tem o grande venerável como guarda? Quem diabos é ele? E o grande ancião pergunta: venerável Xi, tem certeza que é ele? E o venerável confirma: absoluta. Sombrio, ele explica: não importa o quão misterioso o grande venerável seja, como a maioria das pessoas tendo visto apenas a forma de sua alma, aquela aura e poder são sem dúvidas do grande venerável. E o grande ancião se levanta e exclamando: então significa que o grande venerável sabe de tudo. E o venerável começa a limpar o sangue da boca, fechando os olhos e conclui: não tenho certeza, ele me parou antes de chegar no garoto. E avalia: foi mais como se ele não quisesse lutar, mas sim dar um aviso. É a única razão de eu continuar vivo. E o grande ancião supõe: então o grande venerável quer impedir que a seita entre em caos? E o venerável fecha os olhos e acredita: penso o mesmo. Não importa o quão forte ele seja, não somos oponentes fáceis. O grande venerável sempre se importou com justa causa e não deixaria que isso acontecesse. Tudo o que temos que fazer é não passar do limite. E o Liu Shu boquiaberto pergunta: mestre, isso significa que não podemos matar o garoto? E o venerável fecha os olhos e sinaliza: não é óbvio?
Olhe para o meu estado. Não toque no garoto. Além disso, encarando-o, decreta: vou sondar o líder da seita para descobrir quem ele é e por que o grande venerável se importa com ele. E o Liu Shu raciocina. Parece que mesmo que ele seja um obstáculo, Zhuo Fan não pode ser tocado por enquanto. O tempo passa e em outro dia, alguém entra gritando: mestre! É o Liu Shu que questiona: mestre, o que o líder disse? E o venerável informa: o líder da seita permitiu que Kui Lang e Yue Ling voltem à seita interna. E o Liu Shu grita: o quê? E o venerável olha para ele alertando: ele está se fazendo de bobo sobre Zhuo Fan. Aquela raposa velha com certeza está conspirando algo. Liu Shu é melhor que fique fora de problemas, especialmente longe de Zhuo Fan. Sombrio, ele olha para a frente determinando: espere pela competição da seita interna daqui a 3 meses. A cena muda, mostrando a competição 3 meses depois. O líder da seita chega observando-os e o venerável Shih comentando: parece que o grande venerável não se juntará conosco. E o líder Xie pensa consigo: acha mesmo que ficaria quieto se ele visse? E responde: o grande venerável adora a paz. A competição interna não é tão grande para fazê-lo vir, bem menos interessante que a competição externa. Eu também não estaria aqui se não precisasse. E o venerável Xi deduz consigo: ele está insinuando que temos controle total das vagas. Então a competição não é mais interessante. Se não fosse para agradar os anciãos, Kui Lang e Yue Lin não teriam nenhuma vaga. E o grande ancião assegura: líder, não somos tão mesquinhos para não nos importarmos com os outros. E o líder Xie pensa consigo: o grande ancião, sendo o líder dos anciãos, está em conluio com o venerável Xi, o qual é o segundo mais forte venerável da seita. São 2 pessoas difíceis de lidar. A única maneira de tirá-los do pódio será com o plano do Zhuo Fan. Veremos se ele vai funcionar. E declara em alto som: bem, a competição da seita interna começa. O pessoal levanta a mão e vemos uma alma observando de longe. É um cara com os braços cruzados falando: outra competição entediante. Se as coisas continuarem assim, a elite terá a média baixada outra vez. E o outro concorda: com os discípulos promissores deixados para apodrecer na seita interna. E o outro acrescenta: tal é a praga que vagueia na nossa seita. E o outro, sorrindo, opina: ela torna as ações de Wu Yue tão monótonas. Qual é o sentido de ver a mesma piada vez após vez? Se fosse eu, já teria explodido. E considera: olhando bem, não ter um líder competente é uma bênção. O outro ri e concorda: verdade, nossa sorte é imensa. Wu Yue, que deu azar. Me lembra daquela reunião do dragão duplo, quando apenas nós 4 sobrevivemos depois daqueles garotos ricos matarem os outros. Cerrando os dentes de raiva, ele lamenta: a nossa sorte é praticamente divina, tecendo o mesmo tecido que nos arruinou naquela época. E o outro sorri ponderando: mas para alguns da elite ainda são excelentes. E o outro observa: como se fosse importante quem vai lembrar a equipe da reunião do dragão duplo. E indaga: quem se importa com o quão bom alguém seja se ele não consegue trabalhar em equipe? O que essa pessoa poderia alcançar? E o outro encara-o questionando: aliás, o Wu Yue trouxe um garoto de Tianyu, né? Cadê ele? E o outro responde: nem me lembro. Sei muito bem como são os caras do estado regente. Tendências narcisistas, providencia isso, providencia aquilo, povo irritante. Os outros se entreolham sorrindo. A cena se volta para um vórtice no meio da floresta. O prota o observa e a Yueer sai de dentro dele com uma expressão abatida. E o prota constata: o tempo está passando. Encarando-a, ele retira um frasco ordenando: tome logo isto e então complete a sua tarefa. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!